homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres posicionadas. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Boa noite a todas vocês que estão chegando. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao meu e ao seu coração em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Você que está vendo a gravação também, seja muito bem-vinda. Sinta-se amada em nome de Jesus. Que esse louvor que está sendo introduzido aí nesta live, que seja hoje a nossa oração como mães sábias e posicionadas, pedindo ao Senhor para que Ele venha nos usar como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no meio do deserto, como flechas que vão acertar o alvo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Oremos nessa noite consagrando ao Senhor esse tempo e essa live em nome de Jesus. Que seja essa a sua oração com intenção, com sinceridade em nome de Jesus. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ser usada por Ti. Você pode dizer isso ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nesse momento, bendizendo e exaltando o Teu santo nome, Te adorando na beleza da Tua santidade, declarando que Tu és o nosso Deus, o Deus criador do céu e da terra, do universo, de tudo que há, Pai, no céu, na terra, no mar. Nós adoramos a Ti, Te bendizemos e Te adoramos. Pedimos ao Senhor nesta hora, Pai querido, a Tua paz, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre nós. Vem com o Teu fogo, vem com Tua presença, vem com Tua unção poderosa sobre nós, em nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus querido, como Teus instrumentos na Tua presença. Queremos consagrar as nossas vidas perante o Teu altar, Pai, pedindo perdão por todos os pecados cometidos, por obras, por palavras, por pensamentos, e orando a Ti, Paizinho, para que o Senhor venha se manifestar em nós e através de nós, liberando sobre nós a Tua unção e o Teu amor, expulsando de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo que não adora, não engrandece o Teu santo nome. Usa-nos, ó Deus eterno, na nossa casa, na nossa família, como Teus instrumentos, meu Senhor. Eis-nos aqui para sermos usadas, meu Senhor, por Ti. Ó Deus eterno, em Teu nome, Jesus, eu oro pedindo ao Senhor: libera os Teus anjos neste momento. Libera os Teus anjos, Senhor, em cada casa, Senhor, em cada família, na vida de cada mulher, Pai, que está aqui, Senhor. Ó Deus, também na vida dos homens, dos maridos, dos pais, dos filhos. Libera, Senhor, a Tua unção sobrenatural, Pai. Libera a Tua paz que excede todo entendimento. Vai alcançando agora os casamentos, os filhos. Vai tocando, curando, libertando, restaurando, em nome de Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que não Te honra das casas, meu Senhor. Começa, Pai, a abrir a visão espiritual, Pai, dos filhos, das mães, dos pais e de todos os familiares, para que possam, Senhor, se posicionar, meu Pai. Ó Deus, trazendo cobertura sobre as famílias em nome de Jesus. Ah, Senhor, som do nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guie pelo caminho eterno de cura, de libertação, de transformação. Começa, Senhor, a operar em nós e através de nós, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa live. Vai repreendendo todo tipo de investida, todo ataque e contra-ataque, em nome de Jesus. Libera os Teus exércitos valentes, meu Senhor, e nos cobre com o Teu sangue. Tomamos posse agora da Tua armadura, a armadura completa, Paizinho, em nome de Jesus, para que nós sejamos guardadas, protegidas, que toda a nossa casa também esteja debaixo desta cobertura, meu Senhor, e debaixo dessa paz e desse favor, em nome do Senhor Jesus. Vai trabalhando e operando em nós e através de nós, meu Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Manifesta o Teu querer, Senhor, manifesta o Teu poder para todo sempre, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
em nome de Jesus. Nós rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado para todo sempre seja o Teu nome, Jesus. Usa-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Comece a declarar ao Senhor. Transforma, meu Deus. Aleluia. Enche-me. Enche-me, Senhor. Você tem coragem de cantar esse louvor? Você tem coragem de dizer, Senhor, me sonda. Aleluia. Você tem coragem de dizer, Senhor, me transforma. Quebranta o meu coração. Me usa, Senhor. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor? Eita glória. É forte, hein? É forte. Aqui é oração para quem tem coragem. Glória a Jesus. O Senhor está te levantando como uma libertadora na sua casa. Seja valente e corajosa em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Mulheres sábias e posicionadas. Vamos para mais uma live. Hoje nós temos um tema aqui bastante desafiador, mas vamos aqui falar rapidamente. Hoje precisamos ser rápidas aqui. Glória a Deus por tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem operado maravilhas. Nós também temos aqui entrado no processo. Glória a Deus. Nosso foco sempre aqui é cura, libertação, restauração e alinhamento espiritual da geração dos nossos filhos. Esse é o nosso chamado aqui esse mês de abril. Hoje já são 25 de abril, glória a Deus. Hoje já é 25 de abril e já estamos logo aí encerrando o mês. Deus abençoe todas vocês. Seja bem-vinda, Cássia Noronha, Pedrita, eita glória, minha mames. Deus abençoe, mames, a bênção, glória a Deus. Lúcia, Helenai, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Juscelia, Joseni, glória a Deus. Pedrinho, Elienai, Érica, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Rejane, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Vamos lá, olha só, hoje é um tema assim um pouco confrontante, mas também é libertação. Todas as vezes que nós ouvimos falar, ainda que sejam coisas repetitivas, muitas vezes a gente vai falar várias coisas aqui em repetição, mas o Senhor, Ele trabalha também dentro desse processo de repetição. O Espírito Santo nos tem conduzido a tratarmos de temas que muitos, na verdade, evitam, mas que são temas que têm aberto brechas graves nas casas. Muitas vezes vem pelo envolvimento inconsciente ou até mesmo consciente, com o ocultismo e com isso, com a nova era. E eu quero começar dizendo uma coisa com total clareza que vocês já sabem, eu falo sempre, o mundo espiritual ele é real e os nossos filhos eles estão se envolvendo em coisas que estão se tornando alvos diretos, né, das estratégias malignas que vêm muitas vezes disfarçadas de entretenimento, de cultura, de moda e até mesmo de educação. E são temas que nós falamos aqui, batemos na tecla durante todo o mês, trazendo essas realidades, e vocês precisam se posicionar em suas casas em nome de Jesus. Há um perigo real no ocultismo, na nova era, que liga ali a criança na infância e na adolescência. O versículo-chave de hoje está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 31, diz assim: não vos voltareis para os médios, nem para os feiticeiros. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós já sabemos aqui que o ocultismo é a prática de buscar poder, conhecimento ou revelações fora da vontade de Deus. E a nova era é exatamente essa mistura perigosa de crenças, filosofias e práticas que têm rejeitado Cristo como centro. E isso foi muito bem projetado ao longo de anos e anos, foi bem colocado, e hoje, quando nós recebemos essas coisas assim, aquilo que parece que do nada começou a acontecer, não é. Eu lembro que eu era criança e eu já ouvia na escola bíblica falando sobre isso. Eu lembro de minha mãe já falando sobre isso. Eu era criança. Olha quantos anos tem. Hoje eu tenho 44 anos de idade.
Então eu tinha lá, pelo menos lá meus 8, 9, 10 anos. Então já vem de muito tempo. E isso tem chegado até os nossos filhos hoje com muito mais propriedade nos desenhos, nos filmes, nos games, né? Vem muita muita manifestação, infiltração de feitiçaria, símbolos místicos e tudo distorcido, né? Para distorcer, na verdade, a espiritualidade. Você vê que hoje se fala muito de espiritualidade. Você já viu essa palavra? Fala muito de tratar da sua espiritualidade, autoconhecimento. Gente, tem muita coisa de espiritualidade e autoconhecimento que está fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, e muitas vezes vem com cara assim de algo muito bom. Olha só, a Gisele aqui falando, ó. Lembro de Cal falando na EBD. Cal é meu marido, né? Gisele era aluna da gente, criança. E olha só, pois bem, há quanto tempo, né? Hoje Gilcélia já é mãe, já é adulta e mãe. Então tem muito tempo mesmo que já se fala sobre isso, mas que parece que era aquela ideia de isso aí tá longe. Vai acontecer um dia, e tá um dia. E agora nós estamos vendo os nossos filhos tomados e quanto é difícil. Por isso que nós temos que trazer proteção na nossa casa, porque uma vez que entra, meu Deus, que difícil é para sair. Mas é possível sim. Há libertação. E esse livro que mais uma vez eu vou apresentar para vocês. Esse livro aqui tem práticas, tem ferramentas práticas que ensina como ajudar a criança, o adolescente a ser liberto, a sair desse engodo tudo, né? Não tem como acontecer libertação sem o posicionamento de uma mãe, sem o posicionamento de um pai, ou o posicionamento de ambos, melhor ainda que seja de ambos. Não tem como haver libertação se não for pela visão da verdade, da palavra de Deus. Cuidado com essa espiritualidade que está sendo prega no mundo. Essa espiritualidade está sendo pregada no mundo. Cuidado com esse autoconhecimento que está sendo ensinado no mundo. Cuidado com essas meditações, com essas práticas que vêm com aparência boa. A Bíblia diz que o inimigo ele se transfigura em até mesmo um anjo de luz para enganar. E tem outro versículo que fala que, se possível fora, o inimigo enganaria até mesmo os escolhidos. Então nós vemos aí muitos livros que falam do poder interior, do universo. Deus é o universo. Você já viu que tem pessoas que dizem assim, não, Deus, o que para mim é universo, para você é Deus, mas é a mesma pessoa. Gente, cuidado. Forças da natureza, energia, muitas coisas energéticas, muitas práticas. Então a nova era, ela vem se manifestando também através das roupas, das bijuterias, bem, sabe? Acessórios, por exemplo, com olho grego, mandalas, chakras, signos e etc. Então, o reino das trevas, ele é 100% intencional. E o inimigo ele vai pegar aquilo que é realmente espiritual e vai trazer de uma forma distorcida. Só que muitas vezes os cristãos estão com os ouvidos tapados para a verdade que liberta. Não quer conhecer e acessar a verdade do mundo espiritual, mas acaba sendo manipulado por aquilo que o mundo ensina, vivendo princípios espirituais, ou seja, o mundo das trevas, vivendo os princípios espirituais, pegando esses princípios para trazer trevas, enquanto nós somos filhos da luz, estamos perecendo porque somos da luz, mas nós não estamos vendo, usando essa luz a nosso favor. Nós não estamos tendo a palavra de Deus como luz para iluminar o nosso caminho. E tudo isso aqui é estratégia do inimigo para que você não se posicione e você vá por caminhos de enganos. Vigiem em nome de Jesus. Deus abençoe minha irmã Fátima. A paz do Senhor Jesus seja muito bem-vinda. Flávia também, que chegou agora. Deus abençoe aqui a contadora Simone. Será que é Simone? Esqueci. Se não for Simone, ela já sabe que é ela, com ela que eu estou falando. Eita glória. Além disso, também vem brincadeiras, né? Como invocação de espíritos, tarô, astrologia, meditação guiada. Então, tudo isso aí são práticas da nova era. Vamos abrir os olhos aqui, em nome de Jesus. Todas essas práticas, além de outras, mas abre portas espirituais e aprisiona a alma da criança. E a gente
tem que ficar muito atento, porque essas práticas, elas estão embutidas naquilo que se diz entretenimento. Livros didáticos, práticas e tantas coisas contrárias à vontade do Senhor. Vamos abrir os olhos. Oh, glória, acertei, é Simone. Deus abençoe, querida. Então vamos lá, vamos desmascarar aqui essas influências, porque mães atentas guardam suas casas. Olha o que diz lá em João capítulo 10, ó. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui o versículo 2, e tem também aqui uma parte do versículo 5 que diz assim, ó. O estranho não seguirão, antes fugirão dele. Então precisamos entrar pela porta. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus, ele entra pela porta do nosso coração. Só que o ladrão e o salteador, ele entra por onde? Ele entra pela janela. O inimigo, ele vai entrar sempre de forma ilegal. Ele entra de forma ilegal no contexto de a sua casa não deve ser visitada por ele, não deve ser moradia dele. É ilegal ele estar lá, mas se você abre uma brecha, ele se sente no direito, então ele entra. E não tem como Jesus dizer saia daqui, não entre. Não tem como haver proteção, sabe por quê? Porque é aquilo que eu planto, aquilo que eu colho. É aquilo que eu faço que vai atrair ou a presença de Deus ou a presença do inimigo. Então, enquanto eu e você não tirarmos a anátema, ou seja, a maldição, ele vai permanecer ali. Talvez ele não vai permanecer para agir diretamente, mas ele vai influenciar. E aí tem vários níveis. Tem vários níveis. Influência, opressão e manifestação. Aí nós já temos que ir percebendo. Tem situações que já foi para manifestação. Tem situações que está na opressão. O primeiro passo que nós temos que ver são as influências. Mas quando chega e perde o controle, aí tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas dá certo, expulsa ele em nome de Jesus. Muitas mães acabam entregando os filhos a desenhos, livros, sem discernimento, sem ter discernimento, sem observar. Deixa os filhos ler qualquer coisa, ver qualquer coisa. Nós temos que ficar de olho aberto. E ensinar os nossos filhos também a se protegerem, para que eles próprios não vão buscar isso aí. Nós não podemos achar ou nem deixar a criança normalizar, achando que aquilo tudo ali, isso aí é o mundo da fantasia, é o mundo da imaginação. Cuidado, vamos vigiar em nome de Jesus. E muitas vezes tem mulheres, tem mães que acham um acessório bonitinho, né? Bonitinho, não importa, ok, né? Cada um vai fazer o que entende. Mas o Espírito Santo está falando, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E muitas vezes vem também práticas que espiritualmente são alianças com demônios. Mas as mulheres, as mães, as famílias, né, as pessoas estão dizendo, isso aí não tem nada não. Isso aí é besteira, isso aí é não sei o que e tal. E muitas vezes escracha quem se posiciona e aí fica dizendo, em tudo a pessoa vê demônio. Ok. Oremos, né? Então, a nova era, ela tenta substituir o Espírito Santo com uma fala de energia do bem. Já ouviu falar? Tem uma boa energia. É uma energia do bem. Ou então o universo. Ou universo ou força interior. Busque a força interior. Você tem uma força interior. Cuidado com essas falas. Olha, desconfie. Desconfie, porque isso está infiltrado, inclusive, na igreja. Muitas práticas, muitas conduções, muitas coisas, precisamos ter muito cuidado, porque são práticas que estão sendo infiltradas na igreja, sabe? De forma sutil. E muitas vezes as pessoas estão achando que é cura interior, que é libertação, e não passa de enganação. Oremos e vigiemos. E tem mais. Aí às vezes assim, mas eu passei por um processo que eu fiquei melhor. Aí eu fiz uma prática disso e daquilo outro, e foi o que me libertou, eu senti melhora. Aparentemente vai melhorar uma área. Vai melhorar mesmo, o inimigo quer enganar. Então vai trazer melhorias em uma área. Mas pode ver, em outra vai travar. Ou então vai melhorar por um tempo aquela área. Quando passar um outro tempo, aquela área volta à perturbação toda. Pior ainda do que era. Então, vamos prestar atenção em nome de Jesus.
E hoje o desafio é prático, né? É claro também para você. Eu já estou falando com você desde o comecinho, para você estar no quarto dos seus filhos em oração, pedindo ao Senhor discernimento. É necessário ver com os olhos do Espírito. Tem algo que você não percebeu ainda? Ore ao Senhor. Peça ao Senhor para Ele te revelar. Peça ao Senhor. Não se apegue a coisas. Às vezes a gente fica assim, mas pastora, eu paguei, eu investi um dinheiro. Olha só, os ambientes têm energia. Lógico que tem, porque na verdade, se você for ver, Flávia, pela física, tudo é energia. A questão é a forma como essa energia é trazida, como ela é fala, muitas vezes na prática da nova era, entendeu? Que a verdade é essa, o nosso corpo é energia. Tudo de verdade é energia. Só que, como é que essa energia vai ser usada? Entende? Então, nós que temos a palavra de Deus, você não vê a palavra de Deus falando o tempo todo da energia. Você não vai ver o Espírito, a palavra de Deus diz assim, ontem mesmo eu ministrei aqui sobre os frutos do Espírito. Você não vai ver falar sobre a energia do Espírito, o fruto da energia, não. Então, preste atenção, porque o inimigo ele vai usar palavras que são reais, acontecimentos que são reais, porque o mundo espiritual ele é real e o mundo das trevas ele conhece muito bem, muito mais do que nós, o reino espiritual, lógico. Os filhos das trevas eles são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles conhecem e inclusive eles, em prudência, eles agem de acordo com o mundo espiritual, de acordo com os princípios, só que pegam os princípios para o bel prazer deles, para aquilo que eles desejam fazer, entende? Então, oremos em nome de Jesus. E como eu estava falando, a gente às vezes compra um brinquedo. Eu sei porque eu já tive essas experiências de fazer um investimento financeiro. Sabe que você fica assim, poxa, você compra e tal, e depois passa um tempo, o Espírito Santo abre os seus olhos e diz assim, isso aí tem ligação direta com a nova era. Foi consagrado ao reino das trevas. E se foi consagrado ao reino das trevas, não vai ser consagrado ao reino da luz, porque Deus, ele não é usurpador. É das trevas, é das trevas. Se foi consagrado lá, se foi feito lá, se foi, sabe, quando foi feito, se foi consagrado diretamente para lá, é de lá. Ninguém vai pegar, por exemplo, uma imagem de escultura e vai trazer para dizer, vou consagrar a imagem. Não, não existe isso. É idolatria aonde for, foi consagrado para idolatria e ponto. Não tem como isso. Então, nós temos que ter esse discernimento. Então, muitas vezes faz um investimento financeiro e aí depois que o Senhor abre os olhos para dizer, é de lá. Tira o anátema de dentro da sua casa. E aí agora? Às vezes fica preso àquele investimento que fez. Mas e aquele dinheiro que eu gastei? Aí Mamon fica ali querendo continuar no reino, né? Continuar no trono. Só que na verdade, não é a isso que nós temos que nos apegar. Inclusive nós temos que tirar o objeto da casa, orando, cancelando todo o pacto, toda a aliança, e ainda pedir ao Senhor para retirar o recurso financeiro que foi colocado, para trazer aquele objeto para dentro de casa e, além do mais, para receber uma remissão, para o processo ser completo, levantar uma oferta de remissão ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, para que venha a ser rompido, desfeito todo elo, todo laço. Muitas coisas na nossa vida estão aprisionadas por causa de laços, de elos que foram feitos no mundo espiritual com as trevas, sem nós sabermos, sem percebermos. E o reino espiritual, ele é real e ele responde àquilo que nós plantamos, não é isso? Aquilo que eu plantar é isso que eu vou colher. Então você precisa pedir ao Senhor discernimento. Você precisa pedir ao Senhor para que Ele revele para você. E Deus, Ele vai revelar. Ele revela. Muitas vezes Ele já está falando e por falta de discernimento nós às vezes não percebemos. Então, orou, pediu ao Senhor, Ele revelou, sentiu, o Espírito Santo tocou. Não quero que você saia por aí tirando as coisas, dizendo porque a pastora mandou. Não é isso não. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Ore para que o Espírito Santo te revele. Você tem que ser convencida pelo Espírito Santo, não é por mim não. Eu estou aqui como instrumento dele. Agora, se você não for convencida pelo que eu estou falando no Espírito, não faça nada sem ter a confirmação do Senhor. Mas você sentiu, você está direcionada, você está, decidida a viver isso aí, pronto. Achou, remova, destrua. Aquilo que não pode
ser consagrado ao Senhor, você precisa destruir. Você não vai pegar um objeto consagrado ao reino das trevas e você não vai dar para outra criança, para outra pessoa. Não serve para o seu filho, não serve para a sua casa. É maldição na sua casa, por que não vai ser da maldição da casa dos outros? Então não faz sentido. Destrua, sabe? A gente vê muitas crianças hoje numa prática dessas cartas, dessas coisas. E, tipo, tem invocação maligna direta ali. E, infelizmente, muitos pais não percebem. As crianças nem se falam. E as crianças estão mais iludidas do que outra coisa, né? Então, tudo isso nós temos que ter esse discernimento. Ore para ver aquilo que o Espírito Santo vai te revelar. E aquilo que pode ser consagrado ao Senhor, ore anulando, quebre, consagre ao Senhor, unja e declare em nome de Jesus Cristo consagração ao Senhor. É importante você estar sempre orando, pedindo ao Senhor para que Ele te revele e declarando que na sua casa só habita aquilo que glorifica o nome do Senhor. E se o Espírito de Deus, Ele habita em você, e se você tem intimidade com Ele, pode acreditar, Ele vai te revelar. E para Ele te revelar, não precisa você, fazer muitos sacrifícios. Apenas ore e peça. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Às vezes você acha assim, mas para eu ter esse discernimento, eu vou ter que ler muitos livros, eu vou ter que fazer muitos cursos, eu vou ter que chamar pastora tal, pastores renomados, eu tenho que fazer tal curso e aquilo outro. O Espírito Santo que habita em você, Ele é o maior mentor. E se Ele falar no seu coração, quem é você para você achar que não é Ele que está falando e querer respostas de outras pessoas? Tenha intimidade com o Espírito Santo e aprenda a ouvir a voz dele. Então, quando os filhos eles estão cobertos e alinhados, aqui o inimigo não entra. Quando os filhos estão cobertos e alinhados com a palavra de Deus, principalmente cobertos pela oração e pela intercessão de uma mãe. Se a palavra de uma mãe já tem poder, imagina a oração. Porque a oração gera uma ação no reino espiritual. E você precisa fazer isso, você precisa fazer disso um estilo de vida. Então olha só o que Provérbios 22, versículo 6 fala. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. Essa versão aqui é maravilhosa, né? É a NVI. Então, veja assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Isso aqui vai ser um padrão. Quais são os objetivos que você tem para os seus filhos? Ensine. Se o objetivo é alcançar o propósito do Senhor, ensine dentro desse objetivo. Se o objetivo aqui é a criança ser o que ela quiser na vida, ensine dentro desses objetivos também. Agora entenda que com o passar dos anos, o seu filho não vai se desviar daquilo que você instruiu. Seja isso bom ou ruim. Preste atenção, aquilo que for instrução ruim, o Espírito Santo pode encontrar no meio do caminho e fazer a transformação. Mas se for bem injetado na mente e aquela criança começar a ser manipulada por aquilo, não vai dar que preste. Agora a palavra que fala com muita ênfase é sobre você ensinar o caminho em que ela deve andar, na presença de Deus. Você já sabe quem você é uma intercessora da sua casa, uma guardiã. Então muitas vezes a gente quer proteger os nossos filhos fisicamente, o que deve ser feito, lógico, quer proteger os filhos fisicamente, emocionalmente, mas tem que vigiar também espiritualmente. Tem que trazer proteção espiritual. Interceder na madrugada, ungir o quarto dos filhos, orar pela mente dos filhos, pelo coração dos filhos. E muitas vezes a gente deixa as coisas acontecerem, as coisas vão passando desapercebidas. E quando menos esperamos, o inimigo já entrou, já fez saceiro. E aí depois, para sair dá trabalho. Então são muitas filosofias humanas, doutrinas de demônios, encantamentos disfarçados, que está servindo de ataque sobre os nossos filhos. E nós precisamos nos posicionar nessa guerra. Daqui para frente, queridas, vai ser guerra travada. Agora o investimento que você tem que fazer é você orar pelos seus filhos, jejuar pelos seus filhos. Então preste atenção que eu vou falar aqui sobre alguns sintomas que podem indicar que já tem aí uma abertura para o ocultismo. Primeiro você tem que entender algo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nada é neutro. Cultura não é neutra, música não é neutra, nada nessa vida é neutro. Deus não é neutro. O maligno também ele não é neutro.
Então preste atenção a algumas aberturas, algumas portas que já estão indicando, alguns sinais que estão indicando que portas já foram abertas e que já está tendo ação. Como eu já falei, ação de influência, ou ação de opressão, ou ação de manifestação direta. Quando eu falo de manifestação, é manifestação mesmo, tá? Então preste atenção aqui, ó. Se o filho tem medo constante sem explicação, por exemplo, terror noturno, pânico, pode ter certeza, alguma porta foi aberta. Alguma porta que foi aberta ou pela família, porta que não foi fechada, com oração, com confissão, com arrependimento e com renúncia e abandono do pecado, ou essa criança acessou coisas que abriu legalidade na mente dela. Acessou e o inimigo se materializou na mente dela para trazer terror noturno e pânico. Conversam sozinhos com seus amigos imaginários. Falamos sobre isso aqui. Preste atenção. Preste atenção nessas conversas, nessas práticas, porque a criança ela é cheia de imaginação, sim. Mas perceba se essa imaginação ela está trazendo conteúdo saudável. Perceba o que é que tem por trás. E outra, se tem uma fixação por um amigo imaginário, desconfie. Desconfie. É muito sério isso aqui. Eu lembro que eu tinha um aluno que ele não largava um objeto na mão, um brinquedinho lá que ele tinha, ele não largava. Se ele ia fazer atividade, era com o bonequinho na mão. Se ele ia ao banheiro, era com o bonequinho na mão. No dia que ele esquecia por alguma coisa, ele dava crise, literalmente. Ele dava crise de ficar nervoso, de ficar inquieto e começava a falar o tempo todo. E os relatos da mãe era que ele sonhava com esse boneco, era o tempo todo assim. Então, oremos e vigiemos aí sobre essas coisas, porque se a criança ela precisa de um brinquedo, de um objeto para ela se sentir segura, para ela se sentir amada, para ela achar que é o amigo inseparável dela, presta atenção. Aonde é que está quem conquistou o coração dessa criança? Quem foi que alcançou o coração dessa criança primeiro? Entende? Se as crianças desenvolvem fascínio por magias, signos, astrologia, aqui eu estou falando de criança, mas eu quero que vocês entendam como filhos, porque pode ser em qualquer idade isso aqui. Eu coloco aqui coisas aleatórias porque eu sei que cada um tem, né? Tem filhos aí em idades diferentes. Preste atenção. Aí tem um fascínio por jogos. Gente, preste atenção. Jogos de violência, jogos de práticas de magia, de ocultismo, de brincadeiras, de coisas mesmo sinistras. Free Fire, não sei o que. Presta atenção. Isso não é um sinal mais não. Já é um grito. E o pior de tudo, começam a rejeitar a oração, começam a rejeitar a leitura da palavra, começam a se afastar dos pais, começam a rejeitar ouvir os pais. Tem infiltração aí. Tem infiltração. E aí sentem opressão ao dormir, ao acordar. Tem crises de ansiedade, de depressão, entre aspas, sem motivo aparente. Isso tudo aí já são infiltrações, já são influências, já são opressões. Quando entra aqui, opressão, ansiedade, depressão, já é opressão isso aqui. Porque a alma, ela oprimida, ela fica impedida de fazer as coisas simples do dia a dia. Então tem alguma coisa aqui, tá? E manifestação é quando muitas vezes acontece, crianças manifestam literalmente. Tem situações que a gente vê, eu presenciei isso muito nas escolas, gente, presenciei situações assim, de eu ver claramente, não é ela, e com muita sabedoria para, impor as mãos e expulsar sem causar exposição. É desafiador. Então, todas essas coisas que eu falei aqui são sinais de que alguma porta foi aberta e está. Então, nós precisamos ter esse discernimento e orar ao Senhor. Pedir ao Senhor, perguntar ao Senhor, Senhor, aonde foi que a porta foi aberta? Aonde foi?
E somente o Senhor Jesus, ele pode trazer cura, libertação e realinhamento espiritual através do seu posicionamento. Então o que é que você vai fazer? Você vai renunciar. É isso aí. Você vai renunciar, você precisa de renunciar e de ter autoridade, de usar a autoridade espiritual, fazendo ações proféticas, ou seja, fazendo um detox, fazendo uma limpeza, uma purificação. Deuteronômio capítulo 12, versículo 3. Derrubem os altares deles, quebrem as colunas sagradas, apaguem o nome deles de debaixo dos céus. Então é esse posicionamento que você vai ter, lógico, fazendo as coisas com sabedoria, com discernimento. Aí você vai ensinar os seus filhos a renunciar com a boca o que eles aceitaram um dia como inofensivo. Pastor, o meu filho não quer. Ore para que o Espírito Santo gere no seu filho arrependimento, para que o Espírito Santo abra os olhos do seu filho, principalmente pré-adolescentes, adolescentes. Ore para que eles tenham esse discernimento. E se eles forem pequenos, você renuncia por eles como uma autoridade espiritual. Você pode e deve fazer isso. E dentro disso aí, você vai destruir livros, pulseiras, símbolos, acessórios, camisetas, caderno, tudo que for necessário. Eu me lembrei aqui agora de uma coisa que a minha pastora comentou que aconteceu há muitos anos com o filho dela quando ele era adolescente. Ela disse que ele ficou fascinado, teve uma época que ele ficou fascinado por essas roupas com caveira, com essas coisas. Disse que o guarda-roupa dele de repente começou do colorido, só era preto. Aquela face que parece que isso aqui é a fase de todo adolescente. Preste atenção, que é assim que o inimigo vai se infiltrando. E ela disse que ela começou a orar. E aí que muitas vezes ela sentia vontade de tomar na força, de tocar fogo em tudo. E de tanto ela orar, disse que em um belo dia, do nada, ele resolveu fazer uma faxina no quarto, uma arrumação no quarto. Quando pensar que não, ele pega as camisas e ele entrega na mão dela e diz assim: olha, minha mãe, faz o que você quiser aí, queima, joga fora, faz o que você quiser. Olha só que poderoso. O poder da oração de uma mãe. Então, não precisa você ir de confronto, não precisa você levantar briga. O arrependimento precisa ser gerado no coração dele. Ele precisa ter esse discernimento também, tá? E dentro disso aí você vai orando, ungindo. Se ele não tem discernimento, não tem arrependimento no coração ainda, você gera isso em oração. A oração, ela é poderosa. Uma mulher que se posiciona, uma mulher que ora, uma mulher que paga o preço pelos seus filhos, que jejuma, que consagra a sua vida, que principalmente busca a sua libertação pessoal, ela vai trazer essa proteção sobre os filhos. Então você tem total autoridade no Espírito para você orar, ungir a sua casa, ungir o quarto do seu filho, declarar a palavra de Deus, expulsar todo espírito de engano que entrou pela porta do ocultismo, pela porta da nova era, declarar: está expulso agora, saia em nome de Jesus. E você vai fazendo. Vai haver resistência? Lógico que vai haver resistência, mas é o seu posicionamento. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo. Primeiro se aproxime de Deus, resista ao diabo e depois ele vai fugir de você. Não tem outra alternativa para ele. Oh, glória. Ele vai fugir de você. Preste atenção que tem influências invisíveis que vêm se disfarçando. A Bíblia diz que o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz. Ele não vem com chifre, não vem com tridente, não vem com desenhos fofinhos. Ou seja, ele vem com desenhos fofinhos. Ele não vem, e olha que agora, né, o negócio está bem sério, porque ele tem vindo com desenho fofinho e tem vindo também com desenho, sabe, macabros. Então são músicas bonitinhas, principalmente para prender a atenção das crianças menores. Porque a estratégia é essa. Você vai ver que para as crianças menores tudo é bonitinho, fofinho, sabe? Inocentezinho, bobinho, sabe? E vai subindo de nível, porque quando chegar em uma determinada idade, vai ser natural para a criança ver aquilo ali. Então, a manipulação já está acontecendo nessa mente. Muitas vezes são brinquedos que vêm ativar os portais espirituais e as práticas ocultistas,
sabe, de maneira simples. E muitas vezes somos nós mesmas que levamos. É um presente que ganha, já vem com a influência, já vem com a maldição. E muitas mães têm permitido que os filhos façam parte aí de certos movimentos de autoconhecimento, de astrologia cristã, de meditação transcendental, de cura energética, de constelação familiar, de tantas práticas que não honram nem agradam o nome do Senhor. Se Jesus não é o centro, foge disso. Jesus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Não. Deus, ele não divide, ele é único. Olha o que ele falou na sua palavra: eu sou o vosso Deus. Eu sou santo. Então, tem práticas que não é o Senhor que é o centro de tudo. Foge. Foge, foge, foge. Tudo isso aí muitas vezes vem como uma camuflagem do inferno. Não tem como a gente dizer se não for direto. Agora, se você não confrontar o que está errado, o inimigo vai continuar encontrando brechas para continuar contaminando a mente, o coração do filho, e as coisas vão acontecendo. E quando pensar que não, chega a uma proporção quase que não consegue dar conta, né? Mas tudo é possível para uma mãe posicionada. Glória a Deus. Você precisa relembrar que a mente dos seus filhos é um campo de batalha, e educar também é discipular. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você também é responsável por transformar, por trazer renovação à mente do seu filho. Presta atenção nisso aí, em nome de Jesus. Então você vai ver o sistema educacional atual aí, que tem cada vez mais incentivado filosofias contrárias à palavra de Deus. Nós é que temos que proteger os nossos filhos. Nós é que temos que proteger os nossos filhos. E aí você vai ver até a lei dizer, ó, a educação é responsabilidade do Estado. Olha só, cuidado, cuidado. A educação é responsabilidade da família. E aí o inimigo vem, destrói a família, desconfigura tudo na família e depois joga para a responsabilidade do Estado. Então, o que é que a maioria das pessoas, lamentavelmente, inclusive famílias cristãs, o que é que a maioria fazem? Entregam na escola e não acompanham, ou acompanham superficialmente, achando que a escola ela está preocupada apenas com o ensino secular. Não é verdade, não é assim. Acorde, preste atenção, preste bastante atenção. As redes sociais estão aí, ditando valores, e muitos jovens também estão sendo discipulados pelo TikTok e não pela Bíblia. Jovens, crianças, adolescentes. Falo de TikTok aqui porque acaba sendo o mais famoso, mas tem tantas e tantas plataformas aí que acabam influenciando. E nós temos que entender que a nossa missão é discipular o nosso filho com a verdade, na verdade, com amor e com firmeza, com o direcionamento do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a pensar biblicamente, mostrando para eles que não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe. Tudo é ou luz ou trevas, verdade ou engano, Cristo ou confusão, Cristo ou Satã. Não tem outra forma de falar isso. Não tem. Boa noite, Leninha. Deus abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Então, a base da liberdade está em que? Viver pelo Espírito. E isso começa em nós e transborda para os nossos filhos. Simples assim, né? Simples porque é feito todos os dias. Você precisa orar todos os dias, se consagrar todos os dias, buscar sua libertação constantemente. Você precisa estar ligada diretamente à fonte. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, para que seus filhos sejam livres, você precisa também ser livre. Como é que você vai libertar alguém se você estiver presa? Então comece a se libertar das crenças erradas, das alianças emocionais que você fez com o ocultismo no seu passado. Peça ao Senhor para Ele trazer à tona o que precisa ser liberado em você. Peça ao Senhor toda a ligação que você fez com a astrologia, com o signo, com isso, com aquilo outro que eu já citei aqui, outras coisas que o Espírito Santo ministrar ao seu coração.
faça esse detox em você, de dentro para fora. É um detox espiritual, é um detox completo que eu e você precisamos viver, porque o inimigo ele vai se alimentar também da ignorância e da inércia espiritual das mães. Inércia é o quê? É uma falta de posicionamento. Ela fica ali parecendo que está anestesiada, passivamente agindo ali, ó, completamente dominada por aquilo que vem. Isso não é posicionamento. Agora, uma mulher posicionada no espírito, ela carrega uma autoridade que vai rompendo cadeias geracionais. Então, a próxima geração, que é a geração dos seus filhos, está na palma das suas mãos. E o que é que você vai fazer? Então, quando você se levantar para guerrear, o inferno, ó, treme. Por quê? Porque a sua casa vai ser um território de santidade. Vai ser uma proteção que você coloca ao redor da sua casa. É por isso que eu estou chamando o tempo todo, vamos erguer os muros ao redor da nossa família. Porque o inimigo está vindo com tudo. E ele não está brincando não. Ele vem com bala, com canhão, ele vem com tudo. Se nós não levantarmos as muralhas com intercessão, com cura, com libertação, com conserto de altar. Nós temos que consertar o altar na nossa casa. O inimigo vai entrar, vai trazer destruição, roubo, morte. Vamos vigiar e vamos se posicionar em nome de Jesus. Olha a Joseni falando aqui, ó, contando a historinha para as crianças. Olha só aqui, ó, deixa eu ver o que foi que ela colocou aqui, ó. Hoje estão ensinando, olha só, práticas contrárias àquilo que nós cremos nas escolas, contando historinha para criança. Exatamente isso aí. Tudo muito nitidamente, inclusive dizendo, é meu direito. Ó, é o direito, ok, é o que a lei diz, é o direito, mas não é o direito de infiltrar nas casas, porque a gente sabe muito bem, aqui já entra em outro contexto que só Jesus para dar discernimento. Então você vai preparar o terreno através da oração de libertação. Você precisa fazer isso. E hoje o Senhor tem nos chamado, quando eu digo hoje, eu falo nesse tempo, o Senhor tem nos chamado para esse posicionamento, para sermos guardiões da infância, da alma e da identidade dos nossos filhos. Nós precisamos nos posicionar mais do que nunca. Não basta apenas orar, minhas queridas, é necessário agir com sabedoria, com firmeza, é necessário confrontar o pecado com sabedoria, é necessário confrontar o pecado, porque pecado é pecado, desde que ele entrou na terra ele é pecado, ele não deixou de ser pecado. Precisamos ensinar os nossos filhos com amor e destruir toda a contaminação oculta que foi plantada no seio da família, no ambiente familiar. E hoje o céu está se movendo em favor dos seus filhos, e eu quero declarar em nome de Jesus que toda raiz de engano está sendo arrancada. Toda a contaminação espiritual nesse tempo está sendo queimada. E o Espírito Santo está voltando a habitar com liberdade nos quartos dos nossos filhos, nas escolas, nos pensamentos dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vemos muitas escolas, né? Muitas, é pela fé que eu estou dizendo, viu? Escolas aí se posicionando para trazer a educação cristã ainda enquanto há tempo, porque ainda existe brecha na lei para trazer escolas confessionais. Mas chegará o tempo em que a perseguição aumentará. Então, meu Deus, o desejo do meu coração era que tivesse escolas confessionais com mulheres, com diretoras posicionadas em todos os lugares do mundo. Oremos, oremos e oremos. Oremos em nome de Jesus. Vamos agora, minhas amadas, orar. Eu já preciso finalizar aqui a live em nome de Jesus. E eu quero que essa palavra gere no seu coração o confronto e gere no seu coração também o desejo de você orar. Talvez hoje você já não é mais mãe de filhos, crianças, adolescentes, jovens, mas você é uma intercessora. E nós estamos aqui juntas nessa batalha e nós contamos com suas orações em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, nesta hora, Senhor, nós estamos aqui, Deus Todo-Poderoso, o Teu nome é santo, Tu és justo, Tu és fiel, Senhor, e diante do Teu altar, Senhor, estão aqui, Pai amado, essas mães, assim como eu, Pai. Senhor, estamos aqui como intercessoras, como, Pai, sentinelas dos nossos lares, e mais uma vez nós clamamos agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que venceu toda a potestade,
verdade, aquele que desfez as obras do diabo e que se manifestou com luz sobre as trevas. Meu Senhor, nós invocamos agora o teu poder, Senhor, para visitar cada lar representado aqui nesta live, Senhor, declarando agora, Pai amado, a tua presença, Pai, pedindo ao Senhor reforços dos céus com os teus anjos para trazer, Pai amado, libertação, para guerrear por nós, Senhor, e através de nós. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora pedindo, Senhor, queima, Pai, com o teu fogo tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é maligno, vai queimando, Senhor. Desmascara diante dos nossos olhos toda a influência da nova era, todo objeto contaminado, todo símbolo, todo acessório que tenha sido plantado pelo inferno como uma armadilha espiritual dentro do quarto dos nossos filhos, meu Senhor. Deus, a tua palavra diz que nós não devemos nos voltar, Senhor, para essas práticas malignas, nem para necromantes, nem para adivinhos, Senhor. A tua palavra diz que nós não devemos sequer procurá-los, meu Senhor, porque senão seremos contaminados, meu Senhor. O nosso DNA, nossa linhagem será contaminada, Pai, porque tu és o Senhor. Por isso que o Senhor diz: não se contamine, não divida a minha glória, não se coloque no meio onde eu não estou, porque o Senhor não está na contaminação, o Senhor não está no ocultismo, o Senhor não está na adivinhação. A tua palavra diz que ficarão de fora todas as pessoas que praticam iniquidade. Meu Senhor amado, nós queremos estar, Pai amado, em concordância com a tua palavra. Por isso, Deus, nós viemos em oração nesta hora, Pai, renunciando toda a contaminação espiritual, todo o contato dos nossos filhos, assim como os nossos, meu Pai, com astrologia, com horóscopo, com cristais, com signos, com tarôs, com práticas místicas, com jogos espirituais, com livros ocultistas, todo tipo de amizade espiritual falsa, Senhor, que foi disfarçada de companheiro imaginário, de amigo imaginário. Deus, todas as crianças, Pai Santo, que estão presas, Senhor, nesse engodo satânico, eu oro agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, pedindo que a tua mão salvadora chegue até essas crianças, meu Pai. Ó Deus, e tem aqui filhos, meu Pai, dessas mães que estão aqui nesta live, nós já estamos aqui orando, já renunciando e quebrando, destruindo todo o poder das trevas, em nome de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor agora que desperte esta mulher, Pai, para que ela se posicione, para que ela passe, Pai amado, ó Deus, a vassoura, fazendo a limpeza necessária, Senhor, e que os teus anjos vá removendo tudo aquilo que é mal, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos declarar agora, Espírito Santo, tu és bem-vindo nos nossos lares. Somente o Espírito Santo é o nosso consolador verdadeiro, o consolador verdadeiro dos nossos filhos. Tira agora, Senhor, todo espírito de engano, toda a companhia espiritual demoníaca que tem tentado, Senhor, se apresentar como luz, mas na verdade são trevas. Nós oramos agora em nome de Jesus Cristo para que os olhos espirituais dos nossos filhos sejam abertos e que eles tenham discernimento, Senhor, ainda na infância, que eles reconheçam a voz do teu Espírito e que eles aprendam a rejeitar toda voz que não vem do Senhor. Meu Senhor Jesus, se há legalidade aberta, Pai, por ignorância, por negligência, por influência da mídia, Senhor, ou até mesmo por pecados cometidos por nós mesmas, nós clamamos agora por perdão, Senhor. Todo tipo de pecado que foi cometido, Pai amado, pelos familiares, pelos da mesma linhagem, nós pedimos, clamamos agora pelo perdão, Senhor. Vai limpando, purificando, santificando as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas palavras, Senhor. Clamamos e declaramos agora sobre os nossos filhos, Senhor, pelo capacete da salvação. Cobrimos a mente dos nossos filhos com a verdade da tua palavra, Senhor, orando para que eles pensem, sintam e escolham de acordo com o Espírito Santo, Pai. E é no nome de Jesus Cristo que nós quebramos, Pai, toda a maldição, Pai amado, hereditária, toda a herança espiritual, toda a consagração a entidades, toda a herança, Pai, demoníaca passada de geração a geração. Nós rompemos agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo e declaramos que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, e é pelo sangue de Jesus Cristo que nós declaramos nesta hora: nossos filhos não servirão a Baal.
Nossos filhos não andarão em caminhos tortuosos, não. Nossos filhos não serão manipulados pela nova era, não, Senhor. Eles são separados, selados e consagrados a Ti, meu Senhor. Por isso que eu quero profetizar agora, Senhor, que eles crescerão como flechas afiadas, preparadas para o propósito eterno, cheios do Espírito Santo, com uma identidade, Senhor, firmada em Cristo Jesus, em autoridade, cheio de autoridade de Deus, cheio de amor pela verdade, Senhor. E sobre cada casa aqui representada, em nome de Jesus, eu libero agora a paz, eu libero agora a cura, em nome de Jesus, eu libero agora a libertação, em nome de Jesus, e um novo tempo espiritual de vigilância, de temor e de glória da presença do Senhor. Eu profetizo agora em nome de Jesus que a tua luz resplandece agora, Senhor. Que essa mulher levanta, Senhor, porque a tua luz está resplandecendo na casa dela, Senhor, e ela levantará e ela enxergará aquilo que antes ela não conseguia enxergar, porque é o Senhor que vai chegando, Pai, como um foco de luz, trazendo, Pai Santo, ó Deus eterno, toda a dissipação das trevas, em nome de Jesus. E assim, Paizinho, nós nos retiramos deste campo de batalha nesta hora, Senhor, em oração, declarando que Tu és o nosso Deus, Jeová Sabaoth, que vai na nossa frente, que nos ampara, que nos ajuda. Te agradecemos, El Elyon, porque estivesse conosco em todo o tempo e agora nos acolhes com as tuas asas poderosas. Em nome de Jesus Cristo, nós nos retiramos. Eu declaro agora em nome de Jesus que não fica nesse campo de batalha perdida nenhuma mulher. Eu peço agora, Pai, que os teus anjos vai agora, Senhor, encontrando aquelas que se perderam, Pai querido. Ah, Deus, os filhos, os familiares, vai trazendo agora todos, meu Pai, para debaixo das tuas asas. Eu oro agora pedindo ao Senhor essa proteção. Cerca, Pai, as nossas casas com muralhas de fogo, cerca os nossos filhos, as nossas mentes, tudo aquilo que é nosso. Guarda os nossos casamentos, as nossas redes sociais. Guarda-nos e cobre-nos com o teu sangue poderoso, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti, Paizinho, que o Senhor nos cubra com o teu manto de invisibilidade e que o Senhor nos traga em total segurança, Pai, para o propósito pelo qual o Senhor tem para nós. E assim, mais uma vez, eu entrego e consagro esta live a Ti, adorando e bendizendo ao Senhor pelo que Tu és. Muito obrigada, Pai. Toma a direção de toda a nossa noite e dai-nos, Pai Santo, ó Deus, um restante de noite na Tua presença, Senhor, e que essa live, Pai, que esta oração ecoe pelos portais da eternidade e cumpra o seu propósito de cura, de libertação, de transformação e de restauração nas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe, queridas, que o fogo do Espírito Santo continue aceso aí no seu coração. E ministre esse fogo. Ministre esse fogo na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande beijo e até mais.